Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo. Você está aqui no canal Adonis Oliveira, Conselho para toda a Vida. Que satisfação imensa ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Por isso, eu quero que você não saia daí. Fica ligadinho que daqui a pouquinho nós vamos estar falando sobre a palavra do Senhor. E eu tenho um conselho bíblico para você hoje e vai ser muito forte. Mas antes, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever no canal, a curtir esse vídeo, a comentar ele, a compartilhar. Compartilhe com um grupo, compartilhe com um amigo, compartilhe com o irmão, compartilhe com a família. Juntos vamos evangelizar o Brasil e o mundo. Vamos para a palavra agora? Como eu disse a vocês, eu tenho uma palavra de Deus, um conselho para você, para a tua vida, um conselho para você compartilhar com alguém. E está lá no livro de Romanos, no capítulo de número 8, a partir do versículo de número 6 a seguir. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha como que é forte esse versículo. Esse tal não é dele. Versículo de número 10. E se Cristo está em vós, o vosso corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo, os mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Eu quero refrisar aqui o versículo de número 8. Grave esse versículo, capítulo 8 de Romanos, e o versículo de número 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Isso é muito forte. Isso que o apóstolo Paulo está relatando para nós é algo poderosíssimo, meu irmão. Poderosíssimo. Nós temos que prestar muita atenção e tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque se nós estamos na carne, nós temos inimizade com Deus. Temos inimizade e não podemos agradá-lo. Irmão, se não pode agradar a Deus, a Bíblia vai falar para nós que a alegria do Senhor é a nossa força. Se nós não podemos agradar a Deus, nós não vamos deixar Deus contente. E se nós não deixarmos Deus contente, como que nós teremos força? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então precisamos agradar a Deus. Lembra? Todas as vezes que o povo obedecia à palavra do Senhor, andava nos caminhos de Deus, o povo era muito bem sucedido. Eles plantavam, colhia, vencia, tinha guerra, tinha luta, tinha peleja, mas eles nunca perdiam. Mas todas as vezes que eles desagradavam a Deus, iam atrás de ídolos, outros deuses, se prostravam, se curvavam daquilo que diz ser Deus e não é Deus. A Bíblia diz que o Senhor, o Deus, entregava a eles, poderia não, o próprio Deus entregava a eles na mão dos inimigos, como se fosse uma correção dizendo, vocês precisam voltar para mim. Mas eu quero falar com você hoje aqui sobre a carne, rejeitando a carne. Já que nós precisamos ser amigo de Deus e precisamos agradar a Deus, então nós não podemos estar ligado ou ser amigo ou então fazer aquilo que a carne manda. Por quê? O Espírito é que nos conecta a Deus e a carne nos conecta a este mundo. Então, se o Espírito nos conecta a Deus, nós temos que estar ligado com Deus e trazer a carne junto com o Espírito para estar conectado a Deus. Temos que obedecer à voz de Deus. E é bem verdade que temos que rejeitar a carne. A Bíblia vai falar para nós, se alguém quer vir após mim, toma a sua cruz
e siga-me. Precisamos seguir a Cristo. Mas para seguir a Cristo, eu não consigo seguir a Ele fazendo tudo quanto é coisa de errado. Não, para me seguir a Cristo, andar nos seus caminhos, fazer a sua vontade, eu tenho que tomar a minha cruz. Só depois que eu tomar a minha cruz, eu consigo seguir a Jesus. Tem pessoas que acham que está seguindo a Jesus, mas está seguindo Jesus sem cruz. E sem cruz não dá para seguir a Jesus. A Bíblia é bem clara em dizer isso. Se alguém quer vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz. Mas vamos lá. Rejeitando a carne. Por que é que devemos rejeitar a carne? Eu quero trazer alguns pensamentos para você aqui, só para nós termos uma análise. E depois, no finalzinho, você reflita sobre a sua vida, pense sobre ela, aquilo que você tem que mudar em você mesmo. Ora, o apóstolo Paulo vai dizer para nós dessa forma: e o homem examina a si mesmo. E o homem examina a si mesmo. Às vezes nós queremos que os outros façam um exame em nós, né? Queremos que os outros examinem a nossa vida, fala se nós podemos ou não podemos, quando a Bíblia diz que é necessário eu fazer um exame da minha própria vida. Eu preciso analisar, eu preciso colocar na ponta do lápis o que eu posso e o que eu não posso, se está certo, se está errado e o que eu preciso de mudança. Por isso, examina-se o homem a si mesmo. No final do vídeo, vamos fazer isso. Você vai examinar a sua vida, eu vou examinar a minha vida e vamos ver o que nós podemos mudar. Por quê? Porque seguindo uma linha de pensamento, vamos analisar. Deus fez um homem e a mulher, colocou no jardim do Éden, eles estavam muito bem, até que Eva sentiu aí vontade de comer do fruto, porque a serpente seduziu a ela e ela olhou para o fruto e achou muito bom. E depois levou para o seu marido e Adão então comeu do fruto. Porque ele comeu do fruto, a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Isso. Por um homem entrou o pecado no mundo e o salário do pecado é a morte. Então um homem, por comer o fruto que não poderia ser comido, ele trouxe a morte para a terra. Mas é bem verdade que também teve o segundo Adão, que ele trouxe a vida para a terra, a vida eterna. Se o primeiro homem trouxe a morte, o segundo homem, o segundo Adão, trouxe vida para nós. Já dá para dar um glória a Deus por isso, né? Mas eu quero que você pense nisso. Se Adão não tivesse comido do fruto, o que teria acontecido com a humanidade? Se Adão não tivesse comido do fruto. Entendemos que porque ele comeu, nós estamos vivendo essa situação, o mundo cada dia mais andando e caminhando para o pior. Achamos que vai melhorar, mas de repente piora um pouquinho mais, porque os homens estão andando sem a direção de Deus. Mas se Adão não tivesse comido do fruto, o que teria acontecido? Ele teria mudado o futuro. Olha que forte! Se Adão não tivesse comido do fruto, ele teria mudado o futuro. E isso que nós estamos vivendo hoje não estaria desta forma. Teríamos outra realidade. O ser humano poderia usar 100% da capacidade do seu cérebro, como Adão usava. O ser humano, nada ia matar ele. Ele não morreria de verdade, porque nada matava Adão. Não. Adão não morria se entrasse uma água, Adão não morreria se entrasse dentro do fogo, porque Adão foi feito para viver eternamente, mas porque ele desobedeceu, então ele come do fruto, então vem o pecado e o pecado traz a morte. É por isso que existe a morte hoje. Então se Adão não tivesse comido do fruto, que era a desobediência, se ele não tivesse desobedecido a Deus, nós não teríamos morte. Nós não teríamos morte. A terra, irmão, o futuro seria diferente. O futuro de Adão e nós hoje, a realidade nossa seria totalmente diferente. A Bíblia diz que a terra não produzia abrolho. Antes do pecado, a terra só produziu espinhos ou abrolhos quando surgiu o pecado. Olha como que era a terra. Olha como que era bom viver. Olha, o homem não precisava trabalhar para viver do seu suor. Não, a terra produzia o fruto necessário que era para ele comer, para ele se alimentar. A terra produzia, ele cuidava assim, porque ele estava ali para cuidar do jardim, proteger o jardim. Ele estava ali para isso, mas olha, só depois que o homem peca que existe uma sentença.
que existe uma sentença. A mulher não teria as dores de parto multiplicadas. Não, o futuro da mulher, o futuro do nascimento de uma criança, isso, o parto seria diferente, irmão. Não teria tanta dor como a mulher tem hoje. Ô, meu irmão, seria, até para os animais, o futuro seria diferente. A realidade seria diferente. A serpente jamais rastaria sobre a sua barriga. Não, não rastaria mais. Não, porque a serpente antigamente não se arrastava. Foi depois da sentença que houve isso. Se Adão não peca, ele mudava o futuro. Você está vendo? Se você não pecar, você consegue mudar o futuro. Se você obedecer a Deus, andar nos seus caminhos, você consegue trazer uma realidade para os seus filhos que muita gente acha que é impossível. Que muita gente acha que é impossível. Se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de obedecer todos os mandamentos que Ele hoje te ordena, todas estas bênçãos virão sobre ti e te acompanharão. Você não vai precisar mais correr atrás da bênção. A bênção vai correr atrás de você. Se Adão não come do fruto. E se você não desobedecer, mas andar dentro da palavra do Senhor. Se Esaú, irmão de Jacó, não tivesse vendido a primogenitura, qual seria a realidade de Esaú? Se ele tivesse rejeitado a carne, porque a carne estava falando mais alto, ele estava cansado, Jacó tinha preparado um guisado de lentilha, um prato de lentilha, e ele achou por bem comprar o prato de lentilha com aquilo que era dele, a primogenitura. Ele trocou a bênção por um prato de lentilha. Se ele não faz isso, irmão, ele teria sido abençoado com a bênção da primogenitura. Porque quando ele vai pedir a bênção para o seu pai, ele diz, não dá, porque eu já abençoei Jacó. Ele veio primeiro do que você. Embora alguém disse que Jacó está ultrapassando, mas não, ele tinha negociado com Esaú. Ele tinha negociado, falou, eu lhe dou o prato de lentilha, melhor, eu lhe vendo o prato de lentilha se você me dá a primogenitura. Você compra o prato de lentilha com a primogenitura. Então, já que eu estou com a bênção, aliás, já que eu estou com a primogenitura, negociei, eu vou enganar o pai. Ele engana o pai, mas não engana o irmão. Ele engana o pai, mas não engana o irmão, para receber a bênção da primogenitura. Agora, se Esaú não tivesse feito essa negociação, Esaú seria abençoado. Ele não teria tanto ódio, rancor, como ele teve do seu irmão, até procurar a morte dele. Que procurou. Embora não conseguiu, mas ele procurou. Jacó não precisaria ter fugido da casa dos teus pais. Ele poderia ter continuado ali. Você está entendendo? Às vezes, nós estamos vendendo aquilo que não pode ser vendido. Aquilo que não pode ser vendido. Às vezes nós estamos trocando aquilo que não pode ser trocado. E se trocamos, perdemos a bênção. Esaú trocou a primogenitura e perdeu a bênção. Ele achou que não faria diferença, mas fez a total diferença na vida dele. Se Davi, eu tô pensando, pensa comigo, se Davi tivesse rejeitado a carne quando ele viu Batseba tomando banho, se banhando, se ele tivesse rejeitado a carne e não tivesse mandado trazer Batseba e se deitado com ela, irmão, se ele não tivesse feito isso, ele não tinha matado aquele que era para viver. Ele não tinha matado aquele que era para viver. Porque Urias não era digno de morte. Urias não era digno de morte. Fala para mim qual foi o pecado de Urias para ter recebido a sentença de morte. Ele poderia ter ido quando Davi trouxe ele da guerra e embriagou para que ele pudesse ir para sua casa e deitar-se com a sua mulher Batseba. Então ele não teria morrido. Não, estaria errado, porque Davi já tinha pecado. Agora, se Davi não peca, se ele não cumpre a vontade da carne, ele não precisava matar um homem inocente. Ele não precisava levar para o caminho da morte alguém que desejava tanto viver. Quantas vezes
por nós fazermos a vontade da nossa carne, nós levamos pessoas para o caminho da morte, sendo que ela não merecia. Quantas vezes, por fazer a vontade da carne, nós trazemos separação aonde deveria ter união? É pela vontade da carne que isso acontece. Se Davi não fizesse isso, irmão, se ele não fizesse a vontade da carne, Batseba estaria casado com Urias ainda. A vida deles estaria bem. O homem estava cheio de vida, queria viver. Mas, irmão, quantas vezes nós temos sido responsáveis por morte de pessoas? Eu estou falando espiritualmente. E para alguns, até fisicamente. Outros, no meio da família. Tem destruído o casamento. Oh, meu irmão, é necessário nós pararmos e analisar. Não leve para a morte quem quer viver. Se Herodes tivesse dado glória a Deus, se Herodes tivesse reconhecido Jesus como Messias, como o rei dos judeus, não fosse tão egoísta, querendo o trono só para si, o trono da terra, até porque Jesus não queria aquele trono da terra. Não queria, não era momento, o trono da terra ele vai pegar no milênio. Ele veio para outra coisa naquela época, mas Herodes não entendeu. Ele mandou matar todas as criancinhas de 2 a 3 anos para baixo, que morram todas, porque ele estava com medo de alguém tomar o seu trono. Se ele tivesse dado glória a Deus, e em vez de ter feito tantas situações aí vergonhosas, o final dele não seria tão dolorido. Porque a Bíblia diz que ele morreu comido de bicho, porque não deu glória a Deus. Morreu comido de bicho, porque não deu glória a Deus. O final dele foi dolorido, foi triste, foi ruim demais. Irmão, quantas pessoas estão caminhando para um final triste, angustiante, dolorido, porque não tem dado glória a Deus. Não tem reconhecido o Senhor como o nosso Deus, não tem rejeitado a carne, egoísta, que é o trono só para si, egoísta, não tem a capacidade de reconhecer o próximo. E, pior, não tem capacidade de reconhecer que Yahvé é o Deus Todo-Poderoso, que está acima de todas as coisas. Tem tanta gente colocando o ser humano no lugar que é para colocar Deus. O ser humano não é para estar no centro das coisas. Quem tem que estar no centro das coisas é Deus. É Deus, é Deus. Ô, meu amigo, vamos parar. Vamos analisar. Se Herodes não faz isso, o final dele seria melhor. Irmão, a Bíblia diz que Deus pensa em nós, pensamento de paz e de bem, para dar o fim que nós esperamos, e todos nós queremos um final abençoado, alegre, algo extraordinário. Queremos chegar no final da nossa vida e dizer, bendito seja o Senhor, não tenho tristeza alguma, porque eu fiz tudo que foi necessário, só tenho alegria, regozijo na minha velhice. Porque quando eu fui moço, eu aproveitei. Eu fiz o que era necessário. Ô, irmão, Deus pensa em nós para dar esse fim para a gente. O fim que nós esperamos. Mas a decisão não está na mão de Deus. A decisão está nas suas mãos. Se Judas tivesse rejeitado a carne, quando a carne deseja ter um pouco mais de moeda, quando a carne deseja ter um pouco mais de dinheiro, quando a carne deseja, cobiça as moedas de prata, 30 moedas de prata, que diferença ia fazer isso na vida de Judas? Ia fazer uma grande diferença se ele rejeita. Não, ia fazer uma grande diferença se ele rejeitasse isso. Mas porque ele não rejeitou, ele se tornou instrumento do diabo. Às vezes, porque nós não rejeitamos a nossa carne, nós nos tornamos instrumento do diabo. E Deus não quer que nós sejamos usados pelo adversário. Não, Deus quer nos usar. Deus quer nos usar como um canal de bênção na vida dos outros. Mas é preciso eu rejeitar a carne, ser amigo de Deus,
ser amigo de Deus, agradar a Deus. Agradar a Deus, portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus porque faz a vontade da carne e a vontade da carne não é para ser feita. Temos que fazer a vontade de Deus. Precisamos fazer a vontade de Deus. Ora, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, Senhor. É a vontade dele. Eu coloquei aqui os 5 itens. 5 itens que se essas pessoas tivessem feito diferente, a história seria outra. Agora eu quero conversar com você. Você acha que se você mudasse hoje, teria jeito? Não, se você mudasse hoje, o seu futuro seria melhor. Tá certo que vamos colher aquilo que plantamos, mas nunca é tarde para começar a plantar uma boa semente. Nunca é tarde para começar a plantar uma boa semente. É tempo de você começar a mudar de vida. É tempo de você começar a plantar uma nova semente. Uma semente de mudança. Plante a semente do amor. Ame as pessoas para que as pessoas possam te amar. Ame o próximo. Porque você amando o próximo é bem verdade que você está amando a si mesmo. Porque o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então eu preciso me amar para me poder amar o próximo. Ame a Deus acima de todas as coisas. Obedeça os seus caminhos, as suas ordens. Ande nos seus caminhos e obedeça as suas ordens. Isso. Faça isso. Leia a Bíblia. Abrace mais. Perdoe mais. Nunca é tarde para você começar de novo. Nunca é tarde para você começar de novo. Sempre há uma esperança. Enquanto temos vida, aceite a Jesus se você ainda não aceitou. Aceite a Jesus como o único e suficiente Salvador. Rejeita a sua carne, porque a carne só quer andar para o outro lado, para a ruína. Mas o Espírito quer te levar a Deus. E eu faço um convite a você hoje. Faça uma autoanálise da sua vida e pergunte, e se eu fazer diferente? Qual será a realidade do meu futuro? Qual será a realidade do meu futuro? Amém? Deixa eu orar por você. Deixa eu orar pela sua casa, orar pela sua família. E vamos fazer isso? Vamos fazer diferente. Pai, é diante da tua presença que nós estamos aqui hoje, engrandecendo e exaltando o teu nome. É bem verdade que a carne fala e fala alto, mas nós não queremos deixar ela falar mais alto do que o Espírito, porque é o Espírito que nos conecta a Deus. E nós queremos ouvir a tua voz. Queremos obedecer os teus mandamentos. Queremos andar nos teus caminhos e receber aquilo que o Senhor tem para nós. Porque sabemos que o pensamento teu para a nossa vida é pensamento de paz e de bem, para dar o fim que nós merecemos, um fim certo, um fim abençoado, um fim extraordinário. Senhor, nós não queremos prejudicar o nosso futuro. Nós não queremos trocar a bênção pela maldição. Nós não queremos matar quem deseja viver. Senhor, nós queremos dar glória ao teu nome para ter um fim abençoado. Senhor, nós não queremos vender. Senhor, não queremos vender a tua presença. Não queremos vender o Senhor pelos prazeres do mundo, mas queremos viver contigo, estar contigo, andar contigo, Espírito Santo, e em um futuro próximo e morar no céu contigo. Oh, em o nome de Jesus, dai-nos força, sabedoria, entendimento para que possamos lutar contra a carne e vencer. É o que eu lhe peço e assim seja. Amém e amém, Jesus. Amém, meu irmão? Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família. Não esqueça de compartilhar essa mensagem com alguém, não esqueça de curtir esse vídeo, não esqueça de ativar o sininho ou se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deus abençoe e até o próximo vídeo.